Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo o Lenilson, o vereador Lenilson Luiz da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Marcão, para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui conversando contigo, conversar com os telespectadores, a gente poder falar um pouquinho dessa nossa atuação no Legislativo Municipal, no Parlamento, que está sendo a minha primeira experiência, o que está me trazendo muita satisfação. O Lenilson, ele é um vereador suplente, que assumiu a cadeira aqui na Câmara de Vereadores, no lugar do vereador Adriano Pereira. Você esperava por isso, na sua primeira eleição, já assumir o cargo aqui de vereador? Eu obtive na eleição de 2016 1.267 votos, o que me colocou na terceira suplência do PT. Eu fiquei atrás apenas dos vereadores que na época tinham mandato. Foi uma votação significativa do ponto de vista da política, né, da situação que o meu partido no momento passava por uma crise política gravíssima e que na nossa região principalmente nós tivemos muitos movimentos contrários ao governo do nosso partido e nós conseguimos obter uma votação expressiva. O vereador Adriano Pereira se licenciou por uma questão de saúde, está fazendo tratamento de saúde, e a gente teve a oportunidade aí no diálogo interno de garantir que nós tivéssemos a oportunidade de assumir. Até porque os dois que estão na minha frente já foram vereadores, né? Então, por 30 dias talvez não fosse tão interessante eles assumirem. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi um gesto de grandeza de ambos, tanto do Jefferson Forrest quanto do Vanderlei Paulo de Oliveira, que subsequentes são os suplentes, primeiro e segundo suplentes, em terem garantido a oportunidade da gente assumir. Vamos aproveitar a sua estada aqui na Câmara de Vereadores, até para quem ainda não conhece o Lenilson. Você é natural, vamos contar um pouquinho da sua história. Você é natural de Blumenau, não é? Eu sou natural de Blumenau, nasci aqui. Você é de uma família de quantos irmãos? Somos em 4, são eu, mais 2 irmãs e um irmão. Né? Tiago, o meu irmão, certo. Thelma e Shirley. Certo. E você é filho da dona? Eu sou filho da dona Ana, conhecida lá no Salto do Norte, uma professora que trabalhou nos CIs ali da região e que provavelmente deu aula para uma geração de alunos ali da região do Salto do Norte. Depois eu fui aluno da Leoberto Leal. Certo. A minha mãe, ela começou como auxiliar de serviços gerais. Eu sou filho de uma família muito pobre, irmão. Eles vieram da onde? A minha mãe é de Curitiba e o meu pai é da região de Canelinha, perto de Tijucas. Certo. Ela veio de Curitiba para cá. E ele veio trabalhar também em Blumenau. E daí se conheceram aqui? Se conheceram aqui. E aí casaram, tiveram a minha primeira irmã, a Thelma, depois a Shirley. Eu sou o terceiro e o meu irmão é o último, certo, o Thiago. O Thiago. E daí eles casaram e daí a residência de vocês era onde? Onde a gente está hoje, na Rua Bertamete, lá no Salto do Norte. Eles, antes de se casarem, quando eles estavam namorando, eles moraram em outros lugares, na Fortaleza, no Salto do Norte, mais na Geral. Mas onde a gente, por mais tempo, ficou morando, é onde é a casa da minha mãe até hoje, lá na Rua Bertamete. Lá no Salto do Norte. A mãe, então, era professora? Ela é professora. E o pai era? O meu pai era operário e era segurança da Rivagem. Ele era até uma figura bem conhecida, porque ele foi um dos primeiros seguranças do Raulino na época. Tinha um apelido conhecido? Todo mundo chamava ele de Tião. Até porque o nome dele era Sebastião. Certo, e aí eles eram conhecidos popularmente de Tião lá na Rivagem. Que bacana. E ele ficou por 16 anos lá. Desde quando a Rivagem abriu, ele abriu como segurança da Rivagem e ele ficou até o momento em que ele morre, que ele vem a falecer, ele trabalhou na Rivagem por todo esse período. Então, e o filho do Tião, ele começou a estudar lá na Escola Básica Municipal Leoberto Leal, é isso? Isso, a Leoberto Leal foi a minha primeira escola, uma escola que marcou muito a minha vida, Marcão, porque são nessas fases que a gente se alfabetiza, que a gente aprende as primeiras coisas. E eu tenho uma marca muito forte com a professora Nana Toledo, que foi a minha primeira professora, foi quem me alfabetizou. É uma figura hoje de Blumenau, né? Uma personalidade da cidade.
e de qualquer forma eu tenho um grande carinho por ela ser uma expressão na minha vida. Foi uma professora muito generosa, porque eram momentos muito difíceis, Marcão, né? De uma família de negros, vindo de outros lugares, com 4 filhos, e ela, por muitos momentos, foi muito generosa, foi muito... Na época a gente tinha dificuldade, inclusive, de adquirir material, e ela sempre conseguiu compreender, muitas vezes trouxe, auxiliou. Então eu tenho por ela um grande carinho, uma grande admiração, profundo respeito. Que legal. E depois você ficou no Leberto Leal até quando? Eu me formo, né, no ensino fundamental no Leberto Leal, e depois eu vou para o Pedro II. Aqui no centro daí? Aqui no centro, né, na escola. Foi uma grande mudança, né? Foi uma mudança. Aí eu já estava na adolescência, né? Já era um momento que eu estava já fazendo estágio, então, como filho de trabalhadores, a gente trabalha e estuda ao mesmo tempo para complementar a renda familiar. Então eu já fazia esse movimento e eu vim para o Pedro II. No Pedro II, Marcão, é que inicia a minha atividade como militante. Eu começo no movimento estudantil. Eu começo no Grêmio, eu presidi o Grêmio do Pedro II. Que bacana. A gente teve lá por muitos... E como é que foi presidir o Grêmio do Pedro II, que na época ainda era um colégio muito grande, era uma referência para o estado de Santa Catarina, se não me engano, já era o segundo ou terceiro. O maior de Blumenau. Era o maior de Blumenau e era o segundo do estado de Santa Catarina. Perdia, acho que, se não me falha a memória, por um instituto só, né, lá em Florianópolis. Para mim foi um momento muito importante, porque eu acho que quando eu inicio a atividade política, eu não tinha nenhum... Eu sempre fui muito comunicativo, tive uma boa relação com a turma. Desde a Leoberto eu já era líder de turma, fiz parte da comissão de formatura, então eu já despertava uma liderança natural. E naquele momento a gente reuniu um conjunto de alunos e era difícil um aluno do primeiro ano ser presidente do Grêmio. Geralmente a cultura, a tradição era que os alunos do terceiro ano ou do segundo ano fosse. E assim que eu cheguei, a gente se reuniu, a gente fez uma chapa e conseguimos ganhar o Grêmio do Pedro II e foi um momento muito importante. A gente fez várias conquistas assim que do ponto de vista dos alunos foram importantes, porque a gente conseguiu uma sala, porque o Grêmio até então não tinha sala, e eu acho que uma das grandes referências nossas é o professor Leonil Alba, que era diretor, época, depois foi a querida Virgínia, que também foi diretora. A gente sempre teve embates democráticos profundos, porque era representantes de alunos e eles direção, então em vários momentos a gente teve que sentar para dialogar, às vezes teve enfrentamento. Eu lembro de um dia que a gente fez uma parada na escola geral, porque a gente estava reivindicando que o Grêmio fizesse participação no conselho de classe, porque o conselho de classe sempre era um espaço muito dramático, porque os professores vinham depois do conselho de classe, olha, tu acha que vai ser aprovado, tu vai ser aprovado, tu tá mal, tu tá bem. E a gente fez daquele espaço um espaço participativo onde os alunos também podiam dar a voz. Esse aluno aqui está com problema familiar, esse aluno aqui está sofrendo com violência doméstica intrafamiliar em casa, por isso que ele tem um número elevado de faltas. Ou seja, nós do Grêmio podíamos também dialogar e apresentar o contraditório para os professores. Pelo menos era essa a proposta. Era essa a proposta. Conseguimos. Eu acho que foi um momento que a gente avançou na democracia participativa dos alunos na escola, porque em muitos momentos os alunos pareciam ser um objeto menor. E a gente conseguiu trazer para a escola como, não, nós somos também sujeitos dessa comunidade escolar, que é composta de professores, alunos e pais. Então, nós também queremos ter voz. É claro que a gente está aqui num campo dialético de aprendizado, mas nós também queremos ter voz, nós também queremos participação, nós queremos o nosso espaço. Certo. E, inclusive, a gente, nessa época, conseguiu a sede para o Grêmio Estudantil do Pedro II. E ali, nesse primeiro contato no movimento estudantil, que despertou a vocação política, que despertou esse teu contato com a política da cidade? Foi nesses dois momentos, no Pedro II e eu era aluno também da Promenor. Né? Foi aí que eu tive o primeiro contato com a juventude do Partido dos Trabalhadores. Né? E eu acho que tem muita relação com o meu movimento estudantil. Na verdade, o movimento estudantil ele tinha uma tradição de ser mais ligado às esquerdas, porque esses movimentos que surgiam na década de 80, 90, eles tinham um vínculo com a esquerda. Então, o PT, PCdoB eram partidos que
dominavam o movimento estudantil, tanto essa tradição inclusive se repetia na FURB, e ali é que eu conheci a juventude do Partido dos Trabalhadores. Fui aluno da Promenor, que na época era presidida pela atual deputada estadual Ana Paula Lima, na gestão do prefeito Décio Lima. E aí eu logo depois começo a militar na juventude do PT também, e era presidente do Grêmio, e depois eu me filio, mais tarde, né, com 18 anos, eu me filio ao Partido dos Trabalhadores e começo a militar nas cadeiras também, né, internamente no PT. Certo. E você entrou com tudo no Partido dos Trabalhadores e logo depois você criou o movimento Cisne Negro, né? Aliás, você criou dois movimentos muito importantes aqui na cidade de Blumenau, mas o primeiro deles foi o Cisne Negro. Eu costumo dizer que eu ajudei na criação. Acho que eles iriam surgir de qualquer forma, mas eu acho que eu pude ter a oportunidade de ajudar nesse processo de criação. O Cisne Negro ele surge de um movimento que eu já estava na FURB, e daí eu já tinha saído do movimento estudantil do ensino médio, e a gente começa a visitar regiões empobrecidas da cidade. E tinha eu, o Mário e mais 4 ou 5 negros que começamos a nos deparar que a juventude, que a população mais pobre das periferias eram negras. E daí um olha para o outro e fala assim, não, nós precisamos fazer alguma coisa. E daí a gente começa a fazer reuniões. Não tinha nem nome, Marcão, não tinha a intenção de ser um movimento social. Sim. E a partir dali a gente começa a aglutinar, a convidar mais pessoas e tal. E aí surge a ideia, então, as reuniões eram na casa da minha mãe, aí surge a ideia, então, da gente construir um movimento de consciência negra para que ele afirmasse a posição nossa, para que a gente fosse um ponto de encontro de negros e negras, para que a gente discutisse o racismo e as formas de enfrentamento a ele. Mesmo porque eu lembro que naquele primeiro momento as pessoas falavam que em Blumenau não tinha negros, né? Isso. E até houve uma reunião, não tem negros sim, né? A gente conseguiu comprovar isso, né? Nós existimos, o problema é que a gente é invisível, né? A gente está nos morros da cidade, nas regiões mais periféricas, e a gente não está no conceito de Blumenau, né? Porque Blumenau tem um conceito eminentemente germânico, ou seja, todas as outras culturas ou tradições ficam meio invisibilizadas, apagadas. Certo. E a população negra também enfrenta isso, não só em Blumenau, mas no Brasil todo, né? Essa falta de representação, de participação da população negra nos espaços de poder e de decisão, por exemplo. E o movimento Cisne Negro deu essa visibilidade ao povo negro morador de Blumenau, o povo negro blumenauense. Né? Ele se tornou uma referência em Blumenau para a população negra. Ele é uma referência hoje em Santa Catarina, no Brasil. Nós conseguimos um marco regulatório do ponto de vista da luta da população negra, porque aqui também é um lugar mais difícil de militar nessa luta antirracista. A exemplo, Marcão, há dias atrás, a gente teve cartazes espalhados com mensagens nazistas, né, de ódio à população negra pelos postos da cidade. Então, você percebe que a gente está numa cidade que, além de ela ser uma cidade colonizada por germânicos, e daí ela ter uma prevalecência em defender essa cultura, além dela querer negar e visibilizar e não dar visibilidade para a população negra, a gente também enfrenta aqui ataques neonazistas, né? Seja da ordem de mensagem, seja na ordem de espalhar cartazes pela cidade, ou seja, para a gente sempre é um passo a mais estar enfrentando o racismo na cidade de Blumenau. Lenilson, e um outro movimento que você criou aqui, ajudou a criar, podemos dizer assim, que é o coletivo LGBT Liberdade. O que é esse coletivo? De onde surgiu? Como surgiu? Eu me orgulho muito, Marcão, de ser um jovem que dedicou a sua juventude na construção de uma agenda de direitos humanos. Eu me orgulho profundamente disso. Essa talvez seja a minha marca. E eu ajudei também a construir um coletivo LGBT Liberdade. Por eu ser negro, eu ajudei o movimento, criar o movimento de consciência negra. Por eu ser gay, em algum momento eu ajudei a construir o movimento LGBT Liberdade, que ele surge em 2008,
que começou a ter muito ataques a LGBTs, a recusa de emprego, manifestações LGBT-fóbicas, e a gente também faz o mesmo movimento Cisne Negro. Por quê? Porque eu entendo, Marcão, que o movimento social, para ele existir, precisa ter demanda, né? Precisa ter pessoas que queiram tocar isso. Então começou também assim, vamos fazer uma reunião, vamos falar sobre o tema, vamos estudar sobre isso, vamos se apropriar. E daí começou com alguns gays e lésbicas, depois a gente já começou a incorporar pessoas bissexuais, pessoas trans. E hoje o coletivo tem a representação de todas as siglas, né, as letras que a gente fala, né, LGBTI+, né, porque já tem até pessoas queers. Então nessas concepções a gente foi avançando. E acho que também foi um ganho para Blumenau, porque a gente fez várias atividades de luta contra a LGBTfobia, contra a cura gay, contra vários movimentos fundamentalistas, obscurantistas, né, conservadores na nossa cidade. E mais do que isso, a gente pôde expressar que nós existimos. Se nós existimos, Marcão, na vida política, econômica, social da cidade, se nós pagamos impostos, se é cobrado da gente todo e qualquer direito aliás, dever que é cobrado de casais ou de arranjos familiares heterossexuais, a gente também queria ter direitos. E daí a gente começou a lutar. Aí que a gente fez a parada LGBT, a quinta parada, que foi no ano de 2016, e fizemos também em parceria com a prefeitura a primeira conferência LGBT, que levou delegados para a etapa estadual e para a etapa nacional. Inclusive, a Alice Alves, uma transexual de Blumenau, foi a representante de Blumenau na etapa nacional da conferência. Por criar esses movimentos, por defender esses movimentos, você se considera até uma pessoa polêmica? Eu me considero uma pessoa que, na verdade, eu sou uma pessoa que causo polêmica porque eu trago esses temas com coragem. Eu, quando tomei posse aqui, eu fiz um discurso forte, potente, em que eu dizia que eu vou tirar todos os temas do armário. E eu vou tirar todos os temas do armário, Marcão. Eu não tenho, na minha vida, na minha trajetória política, eu não tenho a marca da covardia. A covardia não me acompanha. A minha marca é a coragem. Eu faço enfrentamento. Eu digo onde está o racismo, eu digo onde está a LGBTfobia, eu me assumo como bicha preta na cidade, como alguém que é um gay assumido, que é um negro que não embranqueceu e que não vai embranquecer, que vai lutar pela sua etnia, que vai no terreiro de Umbanda, que é umbandista, que toca candomblé também, que defende as religiões de matrizes africanas. Ou seja, eu sou uma pessoa que tá trazendo a margem para o centro. E daí você percebe que vai haver reação, né? Tudo que não está na ordem, né? Tem uma frase que dizem que nada causa mais terror à ordem que homens e mulheres que sonham. E eu sonho, e eu materializo o meu sonho na luta política. Certo. Então eu acho que isso causa uma certa polêmica os meus temas, porque eu falo do direito das pessoas travestis, eu falo dos terreiros de Umbanda, de Pai de Santo, de candomblé, de macumba, eu falo sobre sobre racismo, que já é um tema controverso. Eu falo dos direitos da população LGBT, direito de amar, da união estável, da adoção, das bichas da periferia, das bichas que são mortas e agredidas, das que são expulsas de casa. Eu também sou uma expressão de liderança, eu acolhi várias pessoas LGBTs que foram expulsas de casa, eu fui em várias famílias ser um mediador para que os pais, para que a família aceitasse aquela condição, porque quando há uma diferenciação entre héteros e homoafetivos, porque nenhum heterossexual precisa assumir para sua família num domingo à tarde de almoço que ele é heterossexual. Mãe, eu sou heterossexual, olha que legal. Mas nós, LGBTs, temos que passar por essa autodeclaração para a família. Primeiro para a família, e daí ali a gente enfrenta a LGBTfobia. Depois para a sociedade, depois na escola, depois no mercado de trabalho. Então você percebe que a gente está sempre tendo que provar e se afirmar em todos os espaços. Bom, eu quero aproveitar também o programa para tratar sobre o seu trabalho aqui no Parlamento.
E a gente já fez uma prévia e você colocou aqui alguns projetos que você está apresentando e que deverá ser apreciado pelos demais parlamentares aqui na Câmara de Vereadores. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Lenilson Luiz da Silva, o vereador do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só e a gente já volta. Mais de 5.000 cãezinhos são abandonados por ano em Blumenau. Chegando ao período de férias, esse número só aumenta. Faça sua parte. Não abandone seu melhor amigo. Dê amor a ele. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Para você que não pegou o bloco passado, nós estamos entrevistando o Lenilson da Silva, do Partido dos Trabalhadores, aqui no Fala Vereador, um jovem vereador que assumiu a suplência agora no lugar do vereador Adriano Pereira, tem 32 anos e faz parte da fileira, como já falei, do Partido dos Trabalhadores. E já passou para a gente aqui alguns projetos que deverão ser apresentados nos próximos dias, não é isso, vereador? A gente teve como proposta trazer para o parlamento o debate político. Eu acho que isso que é importante e eu acho que é essa a tarefa do Legislativo, é a gente conseguir fazer daqui o palco dos grandes debates, né? Essa é a grande expressão do Legislativo no parlamento, em todas as democracias, né? Eu apresentei, são 17 propostas, né? A gente ainda quer ver se tem mais algumas que a gente está estudando para apresentar. Uma dessas propostas, vereador, o senhor coloca aí através de um projeto que pode se transformar numa lei aqui na cidade de Blumenau, que trata aí de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas públicas. Para você ver, só do ano passado para cá aumentou em quase 180 o número de denúncia de violência doméstica. Então, 4 mulheres foram mortas esse ano, vítimas do machismo, o machismo sexista, o machismo de gênero, em Blumenau. A última, Roseli, foi queimada viva, aqui em Blumenau. Então, eu acho que é pertinente que as nossas escolas públicas deem a oportunidade às nossas crianças de discutir as noções básicas da Lei Maria da Penha, que é uma lei que vem a proteger justamente as mulheres em situação de violência doméstica. Certo. Um outro projeto que você está apresentando também trata-se da Galeria Lilás na Câmara de Vereadores. Isso. Quando eu entro na Câmara de Vereadores aqui, eu vejo que todas as expressões dos ex-presidentes, dos presidentes que foram, dos vice-presidentes e daqueles que assumiram como prefeitos são todos homens. E a gente sabe que teve passagem de mulheres por esta casa que foram marcantes. Então eu estou criando a Galeria das Ex-Vereadoras, como uma forma também de expressar que esse também é um espaço para as mulheres. Aqui também tem que ter mulher. Já são 2 gestões que a gente não tem nenhuma mulher eleita. Então, eu acho que também é uma forma de provocar o parlamento, quem vem visitar o parlamento, quem observa as galerias, que sim, as mulheres também podem chegar aqui no parlamento municipal. Então, como tem a galeria dos ex-presidentes, tem a galeria dos ex-vereadores, prefeitos em exercício, que eram vereadores, acabaram assumindo a prefeitura por um determinado tempo, vai ter também, pelo menos ao seu pedido, que tenha a galeria. Se assim a maioria dos vereadores acharem coerente, e eu quero acreditar que eles acatem essa proposta, certo. A gente vai ter a Galeria Lilás das ex-vereadoras. Vereador, o senhor também está entrando com um projeto que coloca à disposição de Blumenau o Dia do Orgulho LGBT e Parada LGBT. Isso. A lei do dia e da parada, eu instituo que fique no calendário oficial do município. Eu acho que essa é uma afirmação da população LGBT por direitos, por garantias. Como negro, como gay e como ativista LGBT, não seria menor eu ter feito essa proposição. Acho que os vereadores vão ter a sensibilidade de acatar também essa proposta. Certo. E também
uma que vai chamar bastante atenção, que é o uso do nome social na rede pública. Eu gostaria que você explicasse essa sua proposta, que pode se transformar em lei aqui na cidade. Essa proposta ela é uma proposta que vem muito um pedido das pessoas trans, né, de homens e mulheres trans, para que façam uso da sua identidade de gênero, ou seja, do seu nome social. São pessoas que nasceram com sexo biológico e depois construíram a sua identidade com outro gênero e que muitas vezes nas políticas públicas é exigido que use o nome de nascimento. Eu estou fazendo um pedido para que seja usado o nome social, porque a performance, a expressão, a identidade daquela pessoa tem que corresponder com o gênero que ela se identifica. Então, eu estou pedindo que nos formulários, prontuários e todo o aparato de inscrição de alguma pessoa, onde tenha que se propor a escrever o nome, tenha a possibilidade do uso do nome social. Nas repartições públicas, porque a gente não pode legislar sobre os formulários dos meios privados. É claro que a gente pode fazer esse debate a posterior para avançar na legislação. Um outro projeto que o senhor está apresentando trata-se da inclusão de negros em propagandas, em campanhas publicitárias, do Executivo. São dois projetos para a população negra interessantes. Esse que a gente inclui nas campanhas publicitárias a participação da população negra, porque a gente vê que, principalmente, e aí eu queria demarcar, Marcão, são as campanhas publicitárias pagas com dinheiro público, ou seja, da Prefeitura de Blumenau, principalmente da administração pública direta e indireta, que tem a participação da expressão da população negra. A gente vê que, às vezes, as campanhas elas têm colocado um estereótipo e reproduzido ainda o estereótipo racista, ou seja, europeu, com aquele padrão de beleza. E a gente acha que nós somos plurais. E dentro dessa pluralidade, a população negra também merece estar nessas campanhas publicitárias. Um outro projeto que é bem interessante, que é da população negra, é que eu instituo a política integral da saúde da população negra. Tem uma doença que é chamada de anemia falciforme, que é uma doença que atinge basicamente a população negra, prevalecentemente a população negra, e que merece a atenção do Estado como a saúde integral da saúde da mulher, do homem, da criança. Eu estou instituindo no município, eu estou, através de projeto de lei, incluindo para que seja instituída a política integral da saúde da população negra. Pelas suas especificidades, por exemplo, nós somos mais acalentados pela hipertensão, por tipos de diabetes, ou seja, nós temos especificidades que são oriundas da nossa população mesmo. E um outro projeto que você está colocando à disposição aqui dos parlamentares para análise é um espaço de acolhimento para crianças quando ocorrer audiência pública aqui na cidade de Blumenau, para que realmente todos possam participar. Esse é um projeto também que eu acho que valoriza as mulheres, porque as crianças a gente sabe que ainda culturalmente é uma responsabilidade feminina, a gente tem desconstruído essa cultura, mas ainda é muito cultural. Então eu estou solicitando um projeto de resolução para que o presidente da casa, junto com a escola Fritz Miller, organize um espaço de acolhimento às crianças aqui na Câmara de Vereadores, nas audiências públicas, o que vai facilitar a participação das mulheres, ou seja, vai democratizar a participação nas audiências públicas, que tem que ser o grande palco da nossa Câmara de Vereadores. Vereador Lenilson, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa, conhecer um pouquinho mais do parlamentar, conhecer um pouquinho mais da história do Lenilson Luiz da Silva. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Sucesso na sua caminhada aqui na Câmara de Vereadores. Marcão, eu que agradeço. Obrigado pela sempre a gentileza, a generosidade, a forma democrática de construir jornalismo. A gente que tem um vínculo já desde 2004, quando eu fui assessor da Maria Emília. Agradeço. Nesses 30 dias eu quero tirar todos os temas do armário. Vou fazer o possível para ser um parlamentar à altura de Blumenau e sempre defender, estar a favor da nossa cidade. Sucesso na caminhada. Muito obrigado. Lenilson Luiz da Silva, do Partido dos Trabalhadores, foi entrevistado de hoje aqui no Fala, que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.